Falei, já estamos aqui. A paz para todos, irmãos. Vamos ao que nos interessa. Nosso muito obrigado. Não deveria, mas também é bom, né? Excitava-se um feriado desse. Quem foi à praia hoje? Quem foi à praia hoje? Levanta a mão assim, quem foi à praia hoje? Só pouca gente. Quem foi na mangueira em casa? Piscina. Quem tirou o dia para descansar em casa? Descansar, pastor, tá esgotado. Quem veio para a ação da igreja hoje? E os demais fizeram nada? Quem trabalhou hoje? Quem trabalhou? Uau! Feriado! Gente, quem dormiu o dia inteiro? Quem comeu muito hoje? Foi em casa, arrasou a geladeira. Ai, Jesus. Quem é casado e namorou hoje? Ninguém. Bom, vou tentar acabar o culto antes da meia-noite. Vamos lá, amados irmãos. Nós iremos ainda alongar um pouquinho as mensagens sobre luz, luzeiro, candeia, lamparina. Semana passada, hoje é quarta, domingo nós pregamos aqui sobre o reino de Deus, né? E eu quero complementar ainda essa mensagem ainda sobre o reino de Deus, porque ficou muito vago com alguns flashes que eu dei sobre o reino de Deus. E hoje eu queria colocar o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Repete comigo, o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Ser Flamengo é reino ou anti-reino? Não. Tá vendo? Como é que vocês estão ante o reino de Deus? Vocês misturaram tudo. Vocês acabaram de ser totalmente reprovável. Eu li um fly agora, e o fly estava assim, Bangu 52 graus. Já passou o Vasco. E aí esqueci o resto da mensagem. Alguma coisa do Botafogo. Ah, desculpa. É o quê? O assunto é Vasco, eu sou campeão da Libertadores. Pessoal, tinha uma figurinha muito engraçada, pastor César, me desculpa, mas era assim, se ganhar é líder, se empatar é líder, se perder é líder. Acho bom a gente atualizar esse fly aí. Tem que atualizar. Os botafoguenses estão aí, não? Reino de Deus, vamos lá. Reino de Deus não requer nenhuma explicação, apenas uma aplicação. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, ou seja, por mais palavras bonitas que nós possamos praticá-las, aplicá-las, ainda não é o reino de Deus se a prática não for idêntica. Então o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude e em poder. E eu queria trazer alguns trechozinhos, fazer com que a gente termine aí para você ainda curtir aí um resto de noite com sua família nesse feriado. Eu queria ainda continuar a ministrar no livro de Lucas, no capítulo 13, no verso 18, por favor. Lucas, capítulo 13, verso 18. Quem achou, diga amém. Lucas 13, verso 18. Paulo Vitor, nunca te vi sentado aí. Tá de mal com a Ana? Lucas, capítulo 13, verso 18. Então Jesus disse, com que... Então Jesus disse, com o que se parece o reino de Deus? É uma pergunta. Bom, se tem alguém para saber como o reino de Deus é e o que o reino de Deus é Jesus. Mas ele precisa saber o que as pessoas que o cercam, que o acompanham, e até mesmo que os seus discípulos, e até mesmo que os seus discípulos pensam acerca do reino. Aí ele vai perguntar para todos que estão ali, no mesmo assunto que nós estamos decorrente semana passada, ele vai perguntar, com que se parece o reino de Deus? Como posso compará-lo? Ele faz duas perguntas. O que é o reino de Deus? Como parece? Como posso compará-lo? Alguma coisa humanamente palpável que possa comparar ao reino de Deus? E ele vai colocar algo que todo mundo conhece, principalmente nesse tempo antigo aqui de cultivo, de plantio. Todo mundo conhece o que era uma semente de mostarda. A semente de mostarda, ela tem uma coisa diferente de qualquer outro tipo de semente. Ela é menor de todas as hortaliças, mas quando ela é plantada na terra, ela se torna maior.
Então, só pela gramática explicada agora do que é semente, que é pequena quando entra, mas quando é plantada, ela cresce, dá a entender que o reino de Deus também exige um tipo de crescimento. Eu sou pequeno quando eu entro, não sei nada quando eu entro, mas quando eu me misturo, quando eu me envolvo, quando eu enterro a minha antiga criatura, a nova vai nascendo e vai dando muitos e muitos frutos. E isso vai ser explicado. Como é a semente de mostarda que alguém plantou na horta? Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem seu ninho nos seus galhos. O que ele está dizendo sobre o reino de Deus? Alguém entendeu aqui? Acredito que alguns devam ter entendido. Pastor, o reino de Deus é quando eu tenho uma semente pequena, implanto e depois nasce uma árvore. Como assim? Só isso? Por si só, dá para se entender alguma coisa. Mas tem algumas colocações aqui que nos traz um alerta. Ela cresce, então tudo que é pequeno no reino, você chega pequeno, com poucas ideias, poucos pensamentos sobre ti, mas o reino é igual essa semente. Você vai ouvindo, você vai ficando empoderado. Você vai dizer, nossa, eu posso crescer, eu posso desenvolver. Você chega com um negócio pequeno, você ouve uma palavra, você fala, vou expandir. Você chega trabalhando sozinho, você ouve uma palavra, você fala, quero funcionário, né? Você sempre está numa procura, numa melhora. E ao ponto dessa árvore pequena se tornar uma árvore. Então o reino de Deus é apenas uma semente. Diga, sou eu. Mas quando eu entro para o reino, eu crio uma árvore. E árvore, irmão, cresce galhos, e cresce frutos, e gera outras sementes. Então o reino de Deus nada mais é do que uma semente que eu fui um dia, vai gerar outras sementes também. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando eu multiplico o que eu aprendi, multiplico o que aplicaram na minha vida. Eu, na verdade, sou um multiplicador daquilo que fizeram. Se alguém me discipulou, eu já tenho um script de como discipular alguém. Se alguém cuidou de mim, eu já tenho um manual mental, num coração, de como cuidar de alguém. O bem que eu recebi, eu já estou pronto e preparado para fazer para outra pessoa. Então o reino de Deus sou eu, anonimato, uma semente vazia, mas se plantada numa terra boa, vai dar um crescimento, vai nascer uma árvore, e o texto diz que os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Na tipologia, pássaros também é aplicado como vida. E se você está no reino, quando você era uma semente, você era somente você, mas decidiu se plantar no reino de Deus, você se tornou uma árvore, e muitas almas terão descanso através da sua vida. Você vê que quando um pássaro, a mesma coisa que foi tratada sobre os corvos semana passada, sobre os pardais semana passada, todo pássaro ele está em busca de uma árvore frutífera, e toda alma está em busca de uma alma ou de uma vida frutífera. Quando nós encontramos um pássaro descansando numa árvore, certamente aquela árvore tem oxigênio para ele, certamente aquela árvore tem alimento para ele, certamente aquela árvore oferece para ele também um refrigério. O que é um refrigério? Uma sombra. E quando nós queremos comparar a nossa vida com o reino, pastor, eu estou no reino, não sei, tem oferecido sombra para alguém? Se não, você não está no reino, ou você não é o reino de Deus. O reino de Deus para a gente é uma extensão. Se você não tem fruto, não tem folha, se você ainda não cresceu os ramos, por exemplo, crescer só você um caule, é um egoísmo, né? Só você, o tronco principal sou eu, não, é só eu e eu, não. O reino de Deus é quando você cresce, mas pessoas crescem do teu lado também. Está comigo aí? Então o que é o reino de Deus? Não cresço sozinho. As pessoas estão do meu lado, são obrigatórias a crescer. Nem que seja no empurrão. Então dá um empurrão na pessoa que está do seu lado. Fala, do meu lado vai crescer. Então o reino de Deus é um exponencial de crescimento. Eu era uma semente, vivia sozinha, de forma egoísta. Mas entrei, afundei a minha semente, plantei a minha semente. E a gente sabe que todo plantio da semente, ela morre embaixo da terra. Ninguém vê o quê? No dia das tuas mortificações, das tuas renúncias, você vai morrendo, vai renunciando sobre a terra, ninguém vê. Mas as pessoas vão começar a observar quando começar a dar o fruto da sua renúncia. Quando o fruto da tua renúncia começar a chegar, quando nascer o primeiro brotinho da terra, vai dizer, e o fulano agora entrou para a igreja, a vida está melhorando, porque não conhece o processo debaixo da terra. Debaixo da terra a semente ela se estraga, ela apodrece, aí ela se estoura,
Aí quando ela se estoura, ela brota, um brotinho. Engraçado, existe gente que acha que não cresceu nada, mas está na superfície, debaixo da terra. Já cresceu aonde os olhos não vê, mas de um tempo Deus vai te expor. Está comigo aí? Hã? Lembra da última pregação que Jesus falou que vai te colocar sobre o telhado? Lembra da última pregação que ele falou, será um tempo em que vocês serão boca. Mas e os homens, as pessoas vão falar, o meu Espírito falará por vós. Ei, tem um tempo de anonimato que acaba na vida de todos. Tem um tempo em que a sala não se comporta mais, vai ter que alugar um espaço. Tem um tempo que não dá para ficar escondido, não dá para ficar fingindo que não é contigo. Tem um tempo da exposição. Dá uma sacudida em 3, se possível, balança a cadeira toda e diga, é chegado o tempo do reino de Deus na sua vida. O reino de Deus não é você pegar o seu carro e vir sozinho. Você precisa colocar galhos. Pessoas precisam vir através de você. O reino de Deus, ele precisa aparecer na gente. E o reino de Deus é colocado de uma forma bem simples, através de uma semente. Quem nunca viu uma semente, irmão? Quem nunca plantou? Na época de escola, quem não pegou uma semente de feijão e envolveu num caroço de algodão e começou a regar? Você vai ver, você ficava olhando todo dia, meu Deus, não vai crescer, não vai crescer. E a semente se movimentando por dentro, né? Tem gente assim, é igual um pintinho dentro do ovo, né? Eu estou doido para sair, mas a casca está segurando. Mas na hora que rompe, irmão, na hora que rompe, fala para o seu celular, você vai romper. Seus dias já chegaram. Se não chegou, está próximo. Diga, faz mais uma forcinha nessa casca. Força mais, pastor, mas tem muita terra na minha cabeça. Força mais um pouquinho, que há mais poder em você do que aquilo que te impede de subir. Talvez a quantidade de terra, alguém porventura possa não ter percebido, e não, de uma forma talvez inocente ou não, ou provocada, mas era só colocar a semente, um dedo na terra. Mas de repente alguém falou assim, vou enterrar mais, vai ver como é que é. É? Tem gente que de repente queria fazer um mal, estender o teu processo. Deixa eu falar para você que foi afundado ou esquecido num nível mais fundo ainda, talvez para você vai demorar muito a sair. Poxa, pastor, se fosse num dedo seria mais fácil, mas me colocaram 2 dedos para baixo. 2 dedos para baixo, esquenta não. O que você vai tirar de proveito nisso? A tua raiz vai estar mais profunda. A tua raiz vai estar mais profunda. No caso de um vento, no caso de alguém tentar romper, no caso de alguém tentar cortar, vai ser mais difícil. Então deixa, eis que é chegada a hora de o reino de Deus acontecer em minha e em sua vida. Só quem crê, diga um amém, por favor. Então o que é o reino de Deus? É quando eu cresço, né? Quando os ramos que estão nesse tronco começam a se ramificar, quando a minha vida se torna um referencial para outras pessoas. Fora isso, não é reino de Deus, é o seu reino, o reino dos homens. O que é o reino de Deus? É uma extensão da minha vida, o reino de Deus. Alguém quer ouvir de Deus, me solicita. Alguém precisa de oração, me liga. Eu me torno sendo um referencial. As pessoas não sabem o número do telefone de Deus, mas conhecem teu WhatsApp e sabem que se ligar para o teu WhatsApp, fala com Deus através da sua vida. Está comigo aí, não? Está comigo aí? É desse jeito. É desse jeito. Os aflitos te procuram, os adoecidos te procuram. Isso é uma extensão do reino de Deus. Ela vê você uma semente que traz refrigério para outras áreas da vida dela. O texto continua ainda, ele vai dizer ainda, eu estou na fase ainda, o que é o reino de Deus, ok? Ele vai dizer ainda no verso 20 e 21, disse também, com que mais se parece o reino de Deus? Será que tem mais coisa parecida com o reino de Deus? O reino de Deus é o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Repete comigo, o reino de Deus é o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Presta atenção no que você está lendo, porque você ouve de fermento a vida inteira. E o fermento, por muitas vezes, a gente traz aqui, né, uma frase bíblica dizendo, olha, cuidado com os fermentos. Fermento do fariseu, não é doméstico. Isso aqui é o fermento da mulher caseira, que tem compromisso com a família. E esse fermento a gente sabe muito bem que tem aquele bolo da receita da vovó e da mamãe, né? Da titia, do vovô. Aquele bolo que faz em casa de forma artesanal, que ele tende a crescer. Não é o fermento do fariseu para você
não receberam essa palavra. Embora ela coloque apenas uma quantidade de fermento pequena, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica o quê? Ou seja, o que é o reino de Deus? O pouco eu consigo dar um norte para muito na minha vida. Ainda que o fermento, entenda que é o fermento bom, o fermento caseiro, é o fermento do crescimento, não é o fermento da luxúria, não é o fermento da difamação, não é o fermento da mentira, não é o fermento da fofoca, é o fermento do crescimento, porque tudo que está na mão de Deus tende a crescer. Então, para saber se você está no reino de Deus, eu provoco você. Se nós estamos agora no 11º ano do mês e não houve crescimento na sua vida, eu ligaria um alerta agora, talvez não vermelho, porque ainda tem um mês para você recuperar. Eu ligaria um alerta vermelho, amarelo, digaria para você assim, ó, atenção, você não faz parte do reino de Deus. Você está nele, mas não vive ele. Então o reino de Deus requer crescimento. Requer crescimento. E não existe data para isso, existe aplicação. Quanto maior a tua entrega, maior vai ser o reino de Deus na sua vida. Quanto maior a tua fé, maior a tua busca, mais rápido as coisas vão melhorar na sua vida. Porque o reino de Deus, à medida que você mede, você também será medido. Tem gente que quer o reino, mas quer o reino semanal, somente domingo. Então, vai alongar. A mesma coisa, se você quer tirar uma habilitação, o instrutor da autoescola, ou a própria autoescola vai marcando provas para você, aula em vocês, em tempo extenso, né? Aí você demora quase um ano, mas tem a modalidade online, ou se você quiser passar mais tempo, tiver esse tempo, na autoescola você consegue reduzir a aula teórica de 2 meses, 3 meses, para 1 mês, se você quiser. Se é que o meu cálculo está certo aqui. Mas se eu quero uma aprovação rápida, eu também tenho que ter uma dedicação da mesma proporção do que eu quero. Está comigo aí? Então o reino de Deus também se compara a esse fermento. Não é o do fariseu, vou falar isso repetidamente. Não é o fermento fariseu, o fermento da malícia, é o fermento da inocência, é o fermento que você coloca um fermento por 3 medidas e ele cresce todo ele. Então o que eu entendo no reino de Deus? O reino de Deus aplicado para essa quantidade de fermento é aquela mulher que recebe o profeta. Ela só diz, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Tá bom, tá no reino, quem chegou é do reino, então vai ter multiplicação. Então o reino de Deus você pode começar um grande negócio com 10 reais. O reino de Deus você pode começar um entendedor da Bíblia com um capítulo. Porque o reino de Deus tudo é de coisas pequenas. E a Bíblia diz, não despreze as coisas pequenas, porque Deus tem mania de transformar as coisas pequenas em coisas grandes e extraordinárias. Aplicando ainda a parábola, o reino de Deus de coisa pequena, chamada aqui o fermento, para 3 medidas de farinha, o reino de Deus foi comparado agora por nós com uma semente de mostarda, caindo sobre a terra, ela cresce e dá um fruto, dá galho, e vem muitas árvores repousar nela. O reino de Deus, na verdade, é uma hospedaria. As pessoas se hospedam em você. As pessoas veem você como referencial. Existe um hotel muito famoso, existe a sua vida. Que discrepância tem nisso aí? Nenhuma. Os dois são vistos. Então você é um outdoor no reino dos céus. Está comigo 2 pessoas só? Diga assim, o reino de Deus é um reino de crescimento. Se o camarada está 5 anos na igreja, não cresceu como ser humano, não cresceu como homem espiritual, como uma mulher espiritual, não cresceu na sua área do casamento, dos sentimentos, não cresceu financeiramente, não cresceu na fé, ele está somente na igreja, mas no reino não chegou nunca. A igreja é o ponto definitivo, porque sem ela você não conhece o reino, mas através dela você conhece o reino. Mas ainda existe parasitas vindo para a igreja e não prestando atenção, que aqui é uma porta para o reino. Existe pessoa que vem para cá, tanto faz, tanto fez, dorme, não anota nada, não vive nada, não está aí, é apenas cumprimento de um ritual semanal. Um ritual semanal, mas não tem crescimento, ainda continua fazendo. Em 1 ano ela faz 5 gabinetes. Irmãos, com um culto nessa igreja, você já tinha que ser eliminado da tua vida possibilidade de fazer gabinete. Para resolver problemas se resolve aqui. Aqui agora, o gabinete é para todo mundo. Isso é o reino de Deus. É ser ouvinte, não. É ser praticante do que se ouve. Mas nós temos manias ainda de anular o que se ouve aqui. Aí vai para um coach, vai para um treinamento, e tudo que o cara fala, caramba, já ouvi isso aqui várias vezes. Poxa, não que a gente repete um coach, mas o coach ele tem que pregar essas palavras bíblicas.
Porque o homem em si não tem ideia de crescimento, a não ser aquilo que vem de Deus. Quando Deus criou o Adão, criou a Eva e falou: crescei e multiplicai. Então todo mundo que vai dar palestra de finanças, todo mundo que vai fazer uma vida crescente, todo mundo que quer se expor, sempre vai usar o nome Gênesis. Qual o nome? Deus é o Criador e Deus é o multiplicador. Então todo mundo, de uma forma ou de outra, vai sempre atribuir o crescimento e a vantagem de você romper em Deus. É normal. Aí as pessoas vão pagar curso, paga em dólar, paga em euro, faz um curso na internet, mas não ouve a palavra que é direcionada na sua igreja. Se vocês soubessem o celeiro que é aqui, a faculdade que é essa igreja, irmãos, o nível de ensinamento que você tem aqui. Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Posso ler, amados? O reino dos céus é como um tesouro, ainda é tudo que é o reino, beleza? Então o que é o reino? Diga, um bocado de fermento. Diga assim, o reino é eu ter 100 reais agora, e até o final do ano, vou terminar com 10 mil. Diga assim, o reino é eu estar em corte agora, e até o meio do ano, já estou casado. O reino é isso. O reino é você pensar, a ideia está elaborada, agora você vai para o ajuntamento, para as fases preliminares que vai te levar até o sucesso. E aí o texto diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Essa que é a dificuldade. Ninguém quer ter o trabalho de achar, porque está escondido, são pérolas, são chaves. E hoje você tem uma chave na mão que você pode pôr nessa fechadura e vai se abrir. Diga bem alto comigo assim, Efatá. Diga, abra-te minhas chaves, minhas portas, meus acessos. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Atenção à parábola, se não uma das mais importantes mencionadas. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, a palavra entusiasmo é alegria, contentamento, felicidade, ele escondeu novamente no mesmo lugar onde ele trabalhava. Botou uma pedrinha em cima, alguma coisa para demarcar o lugar, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Que parábola incrível. Então o reino dos céus é como um homem que trabalha numa terra que não era dele. Ele estava ali como funcionário, só que ele tinha propriedade, e a propriedade dele varia igual ou mais àquela que ele comprou. Porque o texto diz que ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela propriedade no qual ele era servo, escravo, funcionário. Então ele estava ali complementando, estava ali degustando de uma propriedade de alguém. Só que no meio desse trabalho, no meio dessa voluntariedade, sabe aquela coisa chamada assim visita, que é o que muitas pessoas fazem na igreja? É esse campo. Talvez seja você que já foi um dia ou que está sendo um dia. Veio um visitante, veio trabalhar nesse campo, mas achou uma pérola de valor. E agora? Eu tenho valores lá fora. Agora, depois que achei essa pérola aqui, tudo que está lá fora, nada mais importa. O valor real, eu comprei, eu achei nessa terra. E o engraçado é que a parábola não diz que esse homem é um homem empobrecido, com falta de opção. Parece que é um homem nobre, no qual tem uma vida montada lá fora. Vou repetir mais uma vez, o texto diz para a gente que ele vende o que tem lá fora e compra essa terra, sem necessidade. Mas o texto não diz que ele gostou da terra. O texto diz que ele gostou o que tem dentro dessa terra. A guia forte. Ele não estava nem aí para a terra, a não ser o que chamou a atenção dele nessa terra. Então o que é o reino de Deus? As coisas encobertas e escondidas, Deus mostrando para aqueles que amam o reino.
os valores sendo reconhecidos para aqueles que querem o reino. Há coisas escondidas ainda que nós iremos descobrir, mas a pedra fundamental, aquilo que nos abre acesso para outras coisas, já descobrimos. E a prova disso é que tem muita gente sentada aqui que já não tem mais coração lá fora, que já não quer mais as coisas lá de fora, está capaz de abrir mão de tudo que está lá fora para servir a esse reino de valor muito estimado. Se tem alguém que entendeu a palavra aí, reage o tamanho da sua força, do seu coração, do seu entendimento. O que faz a pessoa tomar essa decisão, senão essa palavra? Entusiasmo. A palavra entusiasmo nos leva a pensar no primeiro amor. Porque no primeiro amor o cara se converte, ele vai para o encontro com Deus e ele fala assim: ai pastor, se eu pudesse abrir a mão do meu trabalho e ficava a serviço da igreja. Está entendendo? O entusiasmo, a paixão é tanta que ele achou a pérola dele. Ele achou um sentido para a vida dele. Ele falou: ai, se Deus me tirasse de lá, se Deus me libertasse de lá, eu quero concluir as minhas coisas lá, uma espécie de Eliseu. Eu quero sacrificar os meus bois, queimá-los e nunca mais quero voltar para trás. Pessoas que querem se dedicar ao reino, não é religiosidade, é que ela viu que tudo que ela tem lá fora não preenche o que ela achou aqui dentro. A palavra entusiasmo é: andei, eu vaguei por mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Ela anda, ela bebe todo tipo de bebida, ela usa todo tipo de droga, ela tem todo tipo de pornografia, de sexo ilícito, toda a vida, tem muitos seguidores, tem fama, tem dinheiro, tem tudo, mas ela fala assim: mas quando eu entro nesse lugar, quando meus pés pisam na casa de Deus, eu oro para esse culto não acabar. Tem gente que a hora mais triste do culto é quando que o Senhor te conceda a bênção da paz. Tem gente que conta as horas, são apaixonantes do reino, são pessoas voluntárias do reino, que têm as responsabilidades, como homem, como mulher, do lar, do sustento, que cumpre lá, mas não tem paixão lá, mas é necessário ainda trabalhar, mas não tira a pérola do peito. Não se vendem mais. Em muitos casos, nem todos conseguem vender a propriedade para servir. Mas na verdade, quando encontra essa joia, ela esconde. A palavra esconder é: ninguém vai mais tirar o que ele fez em mim. Volta para o mesmo trabalho, volta para o mesmo lugar, volta para a mesma família, volta para a mesma geografia, mas nunca mais é a mesma pessoa. Nem sempre para todos é vender tudo e se aplicar. Alguns continuam com a sua propriedade, mas o mais interessante, o destaque da parábola é: mas achei o meu valor, achei a minha pérola. Tem alguém comigo? Achei o que eu tanto procurava. Diga comigo assim: pessoas entusiasmadas são pessoas felizes. Pessoas entusiasmadas são pessoas que acharam o reino. Então quero que você pergunte para alguém, olhe para ele, aí quando eu soltar a pergunta, você não tire os olhos. Não olhe para mim não, olhe para a pessoa do seu lado. Escolha uma aí. Se olhar para mim é pecado. Olha para a pessoa do seu lado. Pergunta para ela: você já achou esse valor? O que ele respondeu? Quem respondeu que sim, levanta a mão. Deixa eu te falar um negócio. A mulher samaritana tinha todo esse perfil dessa vida, mas o simples fato de ela é um lugar onde ele oferece água, um recurso, e Jesus apareceu para ela, ela deixou tudo. Qual é o instrumento de trabalho dela, pelo menos do lar dela? Os cântaros. Você está entendendo que aquilo que é necessário para mim já não funciona? Quando eu acho o reino, eu deixo. A mulher voltou para casa, aparentemente para um vizinho, para outro, para a própria casa dela, não sei, o familiar dela. Ela voltou para casa com sede. Você saiu para buscar água, cadê a água? Ela falou assim: é só perguntar que está jorrando. Está entendendo? Então, quando a gente entende que a gente acha o reino, a gente já não vive mais de aparência.
A gente vive desse rio que flui da gente. Pessoas podem perguntar: ué, está no reino, mas está sem cântaro. Está sem cântaro, mas estou com fonte. Ué, está no reino, mas está sem água. Está sem água externa, mas eu tenho uma fonte. É só falar que a água sai. Está comigo aí, não? Então dá uma salva de palmas para o Senhor aí, meu amado. O reino dos céus também, verso 45, o reino dos céus também é como negociante. Se falar de negociante, é um cara totalmente habilidoso. O negociante é um cara de negócio. Um cara que sabe fazer, um cara que sempre está tirando leite da vaca ou água da pedra. Comerciante, meu irmão. Está chovendo, ele vende guarda-chuva. Tem gente chorando, ele vende lenço. Tem um calor, ele vende água. O cara é negociante. E negociante, meu irmão, nunca fica duro. Quer conhecer um dom do empresariado? O cara está se movimentando, ele está criando possibilidades. Ainda que seja para um mês, mas ele cria, porque é o DNA dele. Se ele parar, não é ele. E o texto traz para a gente outra parábola do reino. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas da melhor qualidade. Ele está à procura, o cara é um nobre. Ele está procurando pérolas da melhor qualidade. Verso 46. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O reino não está à venda, mas ele tem o seu devido valor. Esse comerciante com uma vida comprometedora, com o sucesso, é capaz de ele extinguir o sucesso dele, romper o sucesso apenas por uma pérola de grande valor. Talvez hoje não seja para todos o que eu vou dizer aqui, mas para as pessoas que acessam o reino, tem algumas pessoas que falam assim: eu abro mão do meu diploma, eu abro mão da minha carreira, eu abro mão de todo o meu sonho, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Jesus. Algumas pessoas ficam até o último período da faculdade. Aí Jesus vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha. Aí quando chega na véspera, o Senhor fala assim: eu tenho uma pérola para trocar pelo teu diploma. Um convite, uma viagem, um sucesso, uma promessa. E quando chega, quer ver que eu vou te falar biblicamente que isso é uma verdade? Tem gente falando assim: pastor está falando besteira. Então tá. Abraão sobe com quem no Moriá? Com quem? O que Deus pede a ele? Era tudo que ele? Não era o que ele mais sonhou a vida inteira? Deus falou para Abraão o quê? Me dá o que tu ama. Muita gente não entende quando fala a linguagem: me dá Isaac, pensa que é um boneco. Me dá o que tu mais ama. Me dá o que foi muito difícil para você. Me dá o que tu pediu a vida inteira. Me dá o que tu sonhou, me dá o que tu falou que te deixa completo, me dá o teu sonho, me dá o teu projeto, me dá o teu Isaac, me dá aquilo que grita dentro de você, me dá aquilo que te faz bem, me dá aquilo que eu te dei. Abraão sobe, chega lá no alto Moriá, Deus fala: chegou a hora do desafio. Abraão pega o cutelo, ameaça dar uma cravada fatal no menino, para não ter o segundo grito, vão matar o menino num grito só. Quando Abraão levanta o cutelo, um anjo grita: Abraão. Imagina aquela voz tremendo dentro de Abraão: será que foi para isso que Deus me chamou? Algumas coisas você sabia que Deus não quer tirar, mas Deus quer saber se isso é mais importante que Ele. Já olhou o espelho da vida de Jó? Deus tirou 10 filhos de Jó, Jó continua adorando? Deus tirou toda a riqueza de Jó, Jó continua adorando? Deus tirou a fama de Jó, Jó continua adorando? Deus tirou a saúde de Jó, continua adorando? Continua adorando. Jó falou uma única frase, no capítulo 38, Deus me deu, Deus tirou. E depois que Deus viu que com Jó não era oscilação, com Jó não era fogo de palha, com Jó não era ministério movido por motivação, quando Deus viu que Jó era sério, Deus restituiu, deu mais 10 filhos, Deus deu tudo em dobro, e o último estágio da vida de Jó foi melhor do que o primeiro.
Algumas coisas Deus não quer tirar, mas é necessário nos provar. Se tem alguém nessa noite que bateu com essa palavra, reage do tamanho da tua fé. Acredito eu que algumas crises chegam só para descobrir isso dentro da gente. Algumas intrigas, umas coisas que não têm respostas, chegam dentro da gente só para Deus nos levar ao Moriá. Algumas necessidades, algumas enfermidades, porque no dia da nossa dor, nós sabemos quem é que mora dentro da gente. Não se trata apenas de uma camisa escrito Jesus, de uma placa no carro escrito Jesus em teu nome é poder, não. O dia da prova revela o material que guardamos dentro da vida inteira. O dia da nossa prova, nós conseguimos extrair esse valor que existe tão estimado dentro da gente. Diga amém no seu lugar. Diga amém mais uma vez. Muitas pessoas querem o reino. Quem quer o reino? Quem quer o reino? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe o que está pedindo. Tem gente que fala assim, me dá uma experiência. Irmão, todas as experiências que o pessoal antigo tiveram com Deus, foi absurda. A experiência divina, celestial, ela é incompatível com aquilo que a gente vive na terra. Eu quero ter uma experiência com Deus. Você está pensando que Deus vai pegar no teu braço, levar no shopping e falar, escolhe a roupa que você quer, eu vou pagar, cartão de crédito aqui? Não. Experiência com Deus significa deserto. Jesus foi levado, experiência. Experiência com Deus significa enfermidade, o Jó teve. Experiência com Deus significa abandono, como Elias teve. Quer ter uma experiência com Deus mesmo? Está disposto a pagar o preço? Ou você acha que Deus vai falar contigo no meio do calçadão de Copacabana, num sol de 45 graus, você lá? Tem uma experiência com Deus humana. Experiência com Deus é você tirar a sandália dos teus pés e ir para um deserto, é você e Deus e mais ninguém. Mas quem é aprovado nesse deserto é quando volta, amigo. Lucas capítulo 13, verso 22. Jesus foi pelas cidades do povoado ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta. Muitos muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Você está entendendo o que é o reino de Deus? Não é Deus se adaptar a mim, não é o meu evangelho, não é do jeito que eu quero que a pregação seja. O reino de Deus vai ser totalmente ao contrário, o oposto do que você gosta. Se você gosta de doce, o reino vai ser amargo. Se você gosta de branco, o reino de Deus vai ser preto. Se você gosta de qualquer outra coisa, o reino de Deus vai te contrariar, porque o reino de Deus vai te aborrecer. Nesse mesmo capítulo, Lucas 13, Jesus falou assim, eu vim atear fogo na terra. Na verdade já devia estar queimando a terra. Então o reino de Deus, uma loucura, vim para a igreja, nada mexeu comigo. Não é reino, é conformismo. Reino de Deus que você continua ainda com as mesmas fotos de Instagram, não é reino. Você faz parte, você é membro de alguma igreja. O reino de Deus tem que ter mudança na nossa vida. Reino de Deus, entrei para a igreja bebendo, continuo bebendo, chegou agora há pouco, não é reino ainda. O reino é tudo ou é nada. O reino de Deus não é da tua forma, o reino de Deus é da forma dele. O reino de Deus não é do modo que você quer pensar, o reino de Deus é como ele pensa. E os pensamentos dele são bem melhores que os nossos. A maioria dos pensamentos de Deus colide com os nossos. Quando a gente fala, poxa, pensei que Deus ia fazer assim, aí Deus faz de uma forma totalmente diferente. Está Moisés à beira do Mar Vermelho. Aí Moisés falou assim, desta Deus não vai ter saída não. Ir lá botar 10 pragas no Egito, porque a gente fala assim, né? 10 pragas no Egito, a gente acha que a gente tem uma caixinha, que Deus vai trabalhar com todo mundo da mesma forma. Só que a Bíblia diz, o Paulo vai dizer, que Deus trabalha de multiforme graça, ou seja, Deus se manifesta como Ele quer. Moisés teve confusão para discernir quem era Deus. Deus apareceu numa sarça, queimando, falando. Deus usou a mula. Onde Deus fala, é Deus ali. Deus usou a mula para falar com Balaão. Balaão falou, nunca vi uma mula falar. Elias estava preso na caverna, o vento batia nas planícies da montanha. Elias falou, caraca, nunca vi Deus num vento. Deus estava se movimentando, os sinais de Deus estavam ali. Então nós precisamos entender quem é Deus
E como Deus age? Moisés estava na beira do Mar Vermelho. Falou assim: rapaz, 10 pragas no Egito foi fácil. Difícil é agora. O Senhor falou uma coisa. Onde é que outra pessoa abriu o mar? Claro, o Rio Jordão foi dissipado também. Quando é que outra pessoa abriu o Mar Vermelho? Qual foi a história? Ou se tem alguém que conta aí, depois de Moisés, quem conseguiu abrir o Mar Vermelho? O Senhor falou: Moisés, a ferramenta já está na tua mão. Toca nas águas. Tocou e o mar se abriu. Loucura! Você precisa estar conectado para saber o que Deus vai fazer. Porque você faz cálculo, planejamento, mas a palavra final sempre vai vir da boca de Deus. E eu quero declarar desse púlpito aqui, que esses 40 dias aí que não resta desse ano ainda, irmãos, serão dias no qual Deus possa nos trazer surpresas, coisas maravilhosas da parte dEle. O que a gente não viveu ainda, irmãos, que o Senhor possa nos presentear. O que não ainda foi declarado para nós nesses 300 dias, que esses 45 sejam eles dias extraordinários. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se um dia Deus pode fazer coisas de 1 milênio, então que Ele faça em 45. Esforcem para entrar pela porta estreita. Pastor, vim para a igreja, mas está difícil para mim. Esforça-te. Eu não consigo, esforça. Para que esse discurso que não consegue, que não dá, rapaz. Discurso diabólico. Pô, toda hora eu estou caindo, é muito difícil se firmar. Difícil é ficar afastado, saber que tem um inferno para você ir, poxa. Olha aí, meu irmão, Bangu com sensação térmica de 79 graus. Meus cálculos matemáticos. Se está difícil, irmão, imagine no inferno, irmão. Deus manda sinais, já botou a gente em Bangu para saber, olha como que é quente. Olha como que é quente. Pastor, minha vizinha, a caixa d'água dela, cheia de água dentro, derreteu, meu irmão, você vê. Se uma caixa d'água com água dentro derreteu, imagine como é que você vai ficar lá. Então, meu irmão, é agora. A hora de decidir o lugar da sua eternidade, que é para sempre, é agora. Ninguém decide a eternidade quando se assenta ou deita-se numa pedra gelada, irmãos. Eternidade se decide em vida. O morto não fala, morto não respira, morto não lê Bíblia, morto não louva a Deus. Se tu está vivo, decida ir para o céu. Só que o céu tem um preço, Rafael. O céu tem um esforço. Caramanguaçado, toda hora está cheio de dor, toda hora isso aqui lá. Esforça-te, irmão. O reino dos céus é tomado à força. Esforce-te para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar. Olha que ele não deixou nada barato. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais para nós. Mas ele responderá: não conheço, nem sei de onde são. Verso 26. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, tomamos santa ceia na igreja, fui batizado nas águas, o Senhor nos ensinou nas ruas também, fomos para o evangelismo, pregamos, cuidamos, etc e tal. Só que a resposta dele é essa, ele responderá: não conheço, nem sei de onde são, afasta-se de mim, pois todos vocês praticam o que é mal. Agora, para entender o que é o reino de Deus, o que é não o reino, só de acertar já o que é o reino, muitas coisas aparecem para nós. Todos aqueles que praticam o mal não estão no reino, mas estão bebendo na igreja Santa Ceia, estão comendo do pão, bebendo do cálice, mas não são do reino. Mas estão entregando dízimo, mas faz a obra, mas não são do reino. São do reino misturado com o que é profano. Água e óleo não se mistura, santo e profano não se mistura. Ou é da igreja ou é do mundo. Jesus falou: quem não é comigo é contra mim, irmãos. Até quando vamos ficar nos enganando? Procurando mensagens que falam no nosso coração de promessa. Olha como foi bom, eu sou aquela semente, eu sou isso tudo. Agora eu quero ver quem é de fato a íntegra, a raiz do reino. E agora mais adiante, Mateus capítulo 7, verso 13, ele vai dizer mais uma vez sobre porta estreita. Reino de Deus não tem jeitinho, tá? Ó, entre pela porta. É um conselho. A estrada que conduz ao caminho da destruição é ampla, ou seja, eu tenho várias possibilidades, vários convites, várias noitadas.
Eu tenho vários lugares para me ir, para me pecar. Pois é, mas você tem que escolher um só. E os seus olhos estejam fixos nele. Larga é a porta. E muitos escolhem esse caminho. Quando ele diz muito, irmão, ele vai dizer para você, os seus familiares, os seus colegas, os seus amigos. Não quer dizer que teu amigo vai para o inferno que você quer ir, irmão. Não quer dizer que um familiar teu vai para o inferno que você quer ir, irmão. A escolha é de cada uma, a salvação é individual. Então muitos podem ir, mas muitos não sou eu. Eu devo responder por mim. Eu tenho que saber quem eu sou, senão esses muitos podem me tirar do reino também. Você está comigo aqui? Se tem uma coisa hoje em que a gente vive, é isso aqui. Muitos têm tirado pessoas da porta estreita. Por quê? A porta estreita assim, ó, cobra demais, exige demais. É muito taxativo, né? É muito extenso, demora muito. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a porta larga, vem para cá que não precisa de nada não, aqui é tranquilo, ninguém te cobra. Porta larga. E tem gente conhecendo a porta larga, entendeu? E levando outros que vão desistir da porta estreita. Como é que vão cair em si? Somente naquele dia. Mas o que houve? Eu não saí da igreja, só fui para outra. Está entendendo? Hoje existe igreja para tudo quanto é tipo de letra do alfabeto. Você quer o L? Tem. Você quer o B? É o G? Tem. Você quer o B? Tem. Você quer o T? Tem. Você quer o Q? Tem. Você quer o I? Também tem. Pastor, eu gosto de um sinal. Também tem. Tem um mais, tem um menos, tem um hashtag, tem uma arroba, tem tudo. Tem igreja para todos os gostos. Vai na porta larga. E o engraçado, irmãos, engraçado é que o errado ele também é importante para a gente, porque senão a gente não valorizaria aquilo que é correto. Se tivesse somente o mal, a gente não valorizaria o bem. Então o mal, na verdade, é para saber quem é do lado do bem, porque sente falta. Sente falta. Está comigo aí, não? O século de hoje é o século da igreja da porta larga. Porta larga não é o tipo de roupa. Porta larga quer dizer práticas, aqueles que não cobram a santidade. Pelo que vai levar você para o céu não é o tipo da tua roupa. Depende, é verdade uma ova. Depende, né? Andar pelado na rua, vir para a igreja pelado, ficar postando foto pelado. O pastor falou que a roupa não compromete. Roupa de menos te leva à sensualidade. E tem gente que fica desnu na rede social, mas para namorar com o marido fica toda tampada. Já viu isso, irmão? Coitado do varão. Quando é no dia do cara, a mulher está com camisa de deputado, encontro com Deus. Mas para a internet bota tudo picotado. Bota até a cor da pombagira. Qual é a cor da pombagira? Qual é a cor da pombagira? Você que está falando, não sei. De onde veio essa informação? Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem o caminho. É mais fácil, irmão, abrir mão quando está sendo levado a um grau de exaustão seu, físico. O que você fala para o teu instrutor? Ai, parei, está doendo. Mas você quer crescer, você quer desenvolver. E a mesma coisa, o mundo espiritual requer esforço. O cara quer entrar para o ministério de louvor, mas não quer vir para o ensaio na segunda-feira. Não, Léo, eu já vou para o culto na quarta. Meu irmão, então fica no banco. O cara quer ir para a dança, mas não quer para o ensaio. Você está entendendo? O dom, ele trabalha, irmão, com ensaios, com aperfeiçoamento. A gente nunca sabe tudo, sempre estamos aprendendo alguma coisa nova. Verdade ou mentira? Mas a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, são poucos que encontram. A porta para a vida, o que é correto, sempre dá mais trabalho. Fazer o que é certo, irmão, sempre vai ser mais trabalhoso. Vai ser difícil, sempre vai ter crítica, porque é o certo. Porque o mais fácil é viver no erro. O mais fácil é não mexer como está. Sempre foi assim, e aí caiamos aqui na nossa fala brasileira. Sempre foi assim. Meu pai fazia assim, a minha avó fazia assim. Você não foi chamado para viver de tradição, você foi chamado para um reino.
Não confunda o teu nome familiar com o teu passaporte da eternidade, irmãos. Tem gente honrando, não, porque eu tenho que zelar pelo nome familiar. Tem que zelar pelo aquilo que você vai passar na eternidade. Está comigo aqui, meu irmão? Romanos capítulo 14, verso número 17. Lembra, até aqui foi o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é porta estreita. O reino de Deus é uma semente lançada na terra que produz galhos. O reino de Deus também é uma tipologia de um fermento que é atribuído numa quantidade de farinha. Ele faz a farinha crescer. O reino de Deus também é a porta estreita. O reino de Deus é cobrança. O reino de Deus é o líder te ligar. O reino de Deus é a gente perturbar. Isso faz parte do reino de Deus. Agora, o que não é o reino de Deus, vamos descobrir agora. O reino de Deus, obrigado. O reino de Deus não diz respeito ao que comemos e ao que... lê comigo, por favor, diga: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Parou, não leia os demais. Lembra da última pregação? O povo estava preocupado com o quê? Comida e bebida. Aonde Jesus vai tratar no povo? Não há uma pergunta do que o povo estava tendo necessidade. Aí Jesus vai dizer assim: eu conheço a vossa necessidade. Não andeis ansiosos com o que haver de comer, beber ou vestir. Jesus estava tratando o reino para as pessoas, a preocupação dela, a ansiedade delas. Ele falou assim: não andeis ansiosos por essas coisas. E o que Paulo vai aprender? Paulo vai dizer para a gente: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então o reino de Deus não é só quando a geladeira está cheia, não. O reino de Deus não é só quando você está em fartura, não. O reino de Deus não é a roupa que eu coloco. O reino de Deus não é a comida que eu como. O reino de Deus não é a fartura que eu tenho, a quantidade que eu tenho. Isso não tem nada a ver com o reino. Pode atribuir o reino se você cumprir o protocolo do reino, a porta estreita. Pode ser avantajado, pode ser próximo, mas se for somente isso, é um sepulcro caiado, é apenas aparência. E ele vai dizer: o reino de Deus não diz respeito. Algumas traduções diz: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus também não é bebida, vírgula. Mas o que é o reino de Deus, apóstolo Paulo? O reino de Deus é a paz, é justiça e é alegria no Espírito. Então existem 3 coisas que é o reino. Existem 2 coisas que não é o reino. O que não é o reino? Não é comida nem bebida. O que é o reino? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que não é o reino? Comida nem bebida. Não é farra, não é festa, não é resenha. Isso não é. O que é o reino de Deus? Não é viagem. Isso é coisa humanamente nossa. Agora podemos sim atribuir algumas coisas do que é o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Não é alegria de um futebol. Isso é alegria humana. Alegria nossa humana. Acabou um título, daqui a pouco perdeu o time, já não tem mais alegria. Mas a paz, que excede o entendimento do reino de Deus, ela tem permanência com a gente. Agora ele vai dizer: é melhor deixar de comer a carne, eu vou trazer esse contexto, ou beber esse vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão ao quê? A tropeçar. Obrigado, só minha esposa está aí, né? Mas se você tem dúvida, olha que versículo lindo: quanto ao que deve ou não deve comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, você está o quê? Vamos ao contexto do assunto. É muito longo aqui, você pode ver que eu estou no versículo 23, se começa lá em cima. Começou com os irmãos, aonde Paulo estava em Roma, dizendo assim: pô, a gente se converteu, mas o fulano é judeu, não come carne assim, impura. O fulano tira o sábado, o sabático. O fulano age dessa forma. Então começou alguém a dizer: eu não corto cabelo, sou mais santo que passa máquina. Começou alguém a dizer: eu jejuo 3 vezes, sou mais santo que eu jejuo uma vez só. Começou alguém a dizer: eu não como carne igual ele come, eu sou mais santo que ele. Aí Paulo vai igualar todo mundo. Não tem ninguém igual, nem desigual. Tem todo mundo fazendo o propósito no qual fez a Deus. Se um quer santificar um dia, é o que Deus recebeu, foi a oferta dele. Se outro quer santificar 3, não vai ser mais do que ninguém, vai ser a mesma coisa, porque cada um só dá aquilo que promete. Aí Paulo colocou a questão de comida e de bebida para dizer para eles que o reino de Deus não era deixar de comer. Também o reino de Deus não era comelância. O reino de Deus era ter paz com os outros.
O reino de Deus era aplicar a justiça com os outros. E o reino de Deus era perceber e entrar no domínio da alegria do Espírito Santo. Então o reino de Deus não é uma marmita mais cheia, mais vazia. O reino de Deus não é compra de 1.000 no mercado, nem de 100, não. O reino de Deus é saber que R$100 você vai comer as mesmas coisas que alguém que compra muito come. O reino de Deus é saber que com R$100 Deus pode multiplicar e estender a bênção sobre a sua vida. Então o reino de Deus não é medido por quantidade. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Repete comigo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E outra coisa muito engraçada, o que não é o reino de Deus? Pastor, eu não sei se tatuagem pode ou não pode, não tem nem convicção, já está pecando. Olha o que diz aqui, ó, verso 23. Se fizer qualquer coisa sem convicção, está pecando. Não, eu estou convicto agora, eu quero fazer a tatuagem. Mentira, está pegando só a parte que você lhe interessa. Muitas das pessoas que pensam e ligam para a gente, perguntam para a gente se pode ou se não pode, já tem o ponto de interrogação para ela, já devia ter parado aí, porque tudo que é de Deus não traz dor. Tudo que é de Deus é leve. Pastor, eu queria um conselho seu, eu não sei o que eu faço, nem pergunta. Me faz um favor, ocupa a fila e prioriza o seu tempo. Se você já começa com dúvida, quem sou eu para tirar ela? Se o texto diz que essas pessoas que vivem oscilando, que não sabem aonde quer, já está pecando, quem sou eu? Não vou me meter no seu pecado. Então o reino de Deus me traz convicção. Sabe o que é convicção? É esse mesmo. É isso aqui. Deus falou, é essa aqui, é esse aqui, é esse o propósito. Deus traz essa certeza que pessoa nenhuma pode tirar em você. E se tem um ponto de interrogação em qualquer sonho seu, em qualquer projeto seu, já não tem o reino, tem a sua vontade aí. A pior coisa é eu dormir na incerteza. Será que é isso que Deus tem na minha vida? Eu já vou dar um papo para você hoje. Se você hoje tem feito essas orações, será que é isso que Deus quer para mim? Já anula. Porque se fosse de Deus, Ele já tinha te falado e você não teria espaço para dúvida. O reino de Deus não existe espaço para oscilações. E Paulo vai tratar muito isso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça. Agora, pastor, então dilui o que é justiça. Justiça é vontade de Deus e não a minha. Justiça é o caráter de Deus nas nossas vidas. O que é o senso da justiça? Justiça é o que Deus não tem de oscilação, também não tenho. O que Deus tem de caráter, eu também tenho. O que é justiça? Justiça é assim na terra como no céu. Justiça é eu pensar como Deus pensa. É eu agir como Deus quer. O que é justiça? Essa é a resposta de Deus aqui nessa terra. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 10. A justiça também nos traz perseguição, ó. Felizes são os perseguidos. Mateus 5, verso 10. Felizes são os perseguidos por causa de quê? Então a justiça é quando eu procuro viver na verdade. Eu estou sendo justo. O que é justiça na Bíblia? É quando eu largo a minha vida de mentira. Agora eu sou um varão da verdade. Eu largo a minha vida do engano, agora eu ando na verdade, eu sou luz. Justiça não é vingança não, meu irmão. Justiça é viver na verdade, na imparcialidade, ou seja, não quero nada parcial, somente eu não. Eu quero viver do lado imparcial. Eu quero olhar com os olhos de Deus. Quem está errado? O marido ou a esposa? Os dois estão errados. Imparcialidade. O varão vai fazer um gabinete comigo, eu falo, pô, a gente é homem, a gente sabe o que passa com elas, né? Mas o cara todo manguaçado, meu irmão. O cara todo esquisito em casa, não ajuda nada em casa. Se eu usar o lado parcial humano, eu vou olhar como um homem. É injustiça. Mas qual é a justiça de Deus? Espera aí, mano, tua mulher está reclamando de quê? Pô, tu não está fazendo isso? Isso é o reino de Deus. É trazer luz para quem está na escuridão. É falar a verdade, independente da pessoa que seja. Esse é o reino de Deus. Ele não escolhe lado, ele joga no lado de Deus. Então, para muitas pessoas, a palavra justiça é rivalidade, é vingança. Não é, Wagner, não é. O reino de Deus é o que é correto. Se ensina ou não, o que passar disso não é reino de Deus. Está comigo, irmãos? O que passar disso não é reino de Deus. O reino de Deus não tem amigos. O reino de Deus é irmão. O reino de Deus não tem essa coisa, vou chamar quem é mais próximo. Não, o reino de Deus não tem essas coisas.
O reino de Deus não tem panela. Não tem panela. O reino de Deus todo mundo é igual. Está comigo, irmãos? O reino de Deus todo mundo é igual. Diga assim, o reino de Deus, todo mundo é igual. Espera aí, nós tratamos 3 coisas que é o reino de Deus. 2 não é, nem comida nem bebida. Pegaram isso aqui, não? Agora, o que é o reino de Deus? Diga justiça. Qual foi o segundo item? Diga assim, paz. Então o reino de Deus é justiça, agir na imparcialidade, sem escolher lado, sem escolher campo, sem pensar, não, se eu falar vai magoar. Reino de Deus, bota um jeitinho, bota um melzinho, fala, mas fala. Fala disfarçadamente, mas fala. Aí quando abrir guarda, fala, é isso aí mesmo, irmão, é essa parada que eu queria falar, esse negócio aí. Ainda bem que você sabe, né? Vai jogando, ok? Porque tem uma hora que você deixar rasgando assim, a pessoa fala, varão grosso. Não te falaram não, meu irmão, que eu sou sal grosso do jeito, mas não sou sal, pô. Existe sal refinado, mas existe sal grosso, né? Mas na hora de a gente fazer um churrasquinho, ninguém fala, aí me dá o sal refinado aqui, que você pede? E quem gosta de churrasco, levanta a mão. Então não reclama quando o varão é grosso. Paz, irmão, é uma ferramenta fundamental. Paz vai além das nossas... Enquanto eu vou pregando, bebendo água aqui, vai pregando aí. Então, o reino de Deus, ele nos tira das nossas possibilidades, sabe? Por vezes, nós chegamos nesse ambiente, nesse lugar, e ainda habita muito de nós dentro de nós, sabe? E se tem uma experiência que eu posso compartilhar com vocês sobre reino de Deus e não reino de Deus, foi uma experiência nossa quando, assim que eu cheguei em Rehobote, o senhor lembra disso, né? Assim que eu cheguei em Rehobote, eu trabalhava em algumas casas de show, Deck Carioca, entre outras aí, e postei uma foto e nosso pastor, ele comentou essa foto. Na verdade, ele me mandou uma mensagem no direct. Ô Dibala, tu tá onde? E eu falei assim para ele, eu pensei comigo, se eu falar onde eu tô, nosso pastor meio doido, bem provável dele aparecer aqui. E essa foto foi lá no bloco Tamo Junto. De fato era o meu trabalho. E ele me mandou um versículo sobre as más conversações corromperem os bons costumes. E eu falei para ele da seguinte forma, o meu boleto vai vencer, o senhor vai pagar? Tá aqui, não me deixa mentir. Mas uma vez que o reino chega e a maturidade entra, a gente começa a perder um pouco do coração nas coisas e a servir a Cristo com verdade, com integridade, sabe? Então é isso. Aleluia. Pastor que paga boleto, pastor que assume as minhas dívidas, Satanás, sai daí. O reino de Deus é paz. O que é paz? Paz vai além da compreensão. Como o reino vai exigir paz se o momento não é propício ainda? Por exemplo, quem hoje não tem uma vida resolvida em casa, alguns problemas em casa a resolver, levante suas mãos. Todos são resolvidos em casa? Se estiver mentindo, vai dobrar a pena na sua casa. Quem tem coisas a resolver em casa aqui, beleza? Então baixe sua mão, viu? Você não está sozinho nessa luta. Beleza? O que é o reino de Deus? Quem tem uma crise aqui, meu irmão, vou falar um monte para você não falar assim, falou a minha. Crise financeira, crise conjugal, crise familiar, crise espiritual, crise carnal, crise de pecado. Quem tem alguma dessas coisas que eu falei aí, meu irmão? Converta-se, né? O que é o reino de Deus? Apesar disso tudo, nada rouba a sua paz. O reino de Deus é a justiça, e o reino de Deus é a minha paz. Vou dormir o sono do justo, vou descansar, vou dormir. Vai para a igreja de novo, nem resolveu isso, estou em paz.
Que paz é essa? A paz que não se explica, chamada a paz que excede todo entendimento humano, toda a ciência, todo o cálculo matemático, a paz que excede o resultado do exame, a paz que excede o que tem na conta, o que não tem, a paz que excede o que deu certo, o que não deu certo, a paz que excede o dia do terremoto, o dia da tempestade, a paz que excede a perca, a paz que excede a ausência, a falta de esperança. Eu vos deixo a minha paz, diz o teu Senhor. É difícil que eu vou falar. É difícil que eu vou falar. O crente, ele vai no médico, está sentindo umas dores. Aí o médico fala assim: o exame está mostrando que é grave. Aquela paz governa aquele momento, que a pessoa não entra em desespero. Se ela for pentecostal, ela fala: eu te repreendo, médico, em nome de Jesus. Mas se ela for uma pessoa avivada na presença, ela vai dizer assim: o que Deus tem para mim, eu estou disponível para enfrentar. Esses dias eu ouvi do Renato lá em cima, Marília. Qual o nome do nosso irmão? Seu Nilton, seu Nilton, um abraço, a esposa Cristiano, pessoal da cela José, lá do quilômetro 32, 33, 39, alguma coisa, é isso? É lá embaixo, depois do Rio Guandu, meu irmão. Acabou o asfalto, aí tem uma placa assim: Coca-Cola daqui para cá. Ouvi dele que o irmão Nilton está acometido de uma enfermidade, câncer, e o médico tem visto tanta firmeza, consistência e fé no nosso amado irmão, que o médico tem superado. E o Renato falou que o médico foi lá fora comprar um docinho para dar para ele, para agradar o cara. O reino de Deus, irmãos, às vezes a gente sofre algumas coisas para a gente passar em alguns lugares, para falar com alguém. Sabe o valor de uma vida? Custa sua. Aí Deus quer a sua para salvar outra. Porque quem achou o reino está garantido. Não é? Uma semente, ela cai na terra, ela tem que morrer para que outras possam germinar. É o reino de Deus. E a gente precisa aceitar que tem algumas pessoas que Deus vai recolher, mas Deus vai recolher porque o testemunho dessa pessoa vai ganhar outras. E é uma passagem para outra. Está comigo aqui, não? É o reino também, porque o reino não é comida nem bebida como a gente gosta. O reino é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Alegria plena no Espírito Santo. Alegria que satisfaz. Alegria plena. Imagine alguém que perdeu alguém aqui em Jesus. Você acha que a pessoa está enfrentando esse calor de 59 graus de Bangu? Você acha que a pessoa está preocupada com o boleto que a gente vai pagar? Você acha que a pessoa está preocupada com o carro que vai ser roubado na esquina? A pessoa está diante da face de Deus, está no céu, na eternidade. Não tem dor, não tem remorso, não tem tristeza, não tem lamento. Entrou para a eternidade, onde todos nós temos que perseverar até o último dia da nossa vida para conquistar. Por isso que Paulo nos deixou: combati o bom combate, terminei a carreira. E aí terminou como? Guardei a minha fé, pois agora está me esperando a coroa da vida eterna. Quem vai para o céu com Jesus faz barulho aí! Então o que é o reino de Deus? Na palavra paz. Paz é o seguinte, meu irmão: o que eu estou vivendo, nem sei como é que eu estou suportando. Agora eu vou te responder. Alguns baques que a gente toma na vida, que não nos derruba, por quê? Porque a paz está dentro de você. Está dentro de você. Porque os que a gente passa, as tribulações já eram para ter pipocado no nosso coração. É para a gente estar com a pressão lá em cima. O fulano morreu o quê? Teu piripaque aí. Só a paz que excede entendimento, meu irmão, para guardar, meu irmão. A gente já acorda cheio de informação, irmão.
vai dormir cheio de informação, cheio de obrigação, é isso, aquilo, tudo outro, vai não sei o que, sei lá. Pessoas nos entulham com um monte de coisa que nem era para falar. Somente a paz pode trazer um equilíbrio, irmão. Somente a paz. Não deixa a paz ir embora da sua vida. Não deixa a paz sair do seu coração. Você é um herdeiro da paz de Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o dono da paz. Ele falou que daria pra gente. Se tu não tem, levanta a mão e receba. A paz que excede o entendimento, a paz que excede o diagnóstico médico, a paz que me leva a compreender o momento que eu estou passando, a paz que me faz suportar a fase ruim da minha vida, a paz que não faz me desistir da eternidade, a paz que não faz me afastar da minha casa, a paz que não faz romper o meu relacionamento, a paz que não me traz desespero de eu me matar. Pessoas providas de paz não se matam. Pessoas providas de paz suportam o processo. A paz traz um adjetivo chamado consolo. A paz nos conforta, a paz nos consola, a paz nos deixa sossegado. A paz é um maracujá espiritual. Nos deixa calminho, calminho, calminho. A paz que excede o entendimento. A paz, você fala assim, vou tirar a minha vida. A paz fala, como se eu sou dono dela? Receba a paz, irmão. Alegria. Uau! O reino de Deus é o quê? Diga, justiça, paz e justiça, paz. O que é o reino de Deus? Mais uma vez. Mais uma vez. O que é alegria, irmão? Alegria não tem nada a ver com o externo. Ah, o meu marido comprou uma roupa nova. Felicidade. Vou viajar, estou alegre. Alegria e felicidade parecem ter o mesmo sentido, mas a felicidade passa, a alegria jamais sai. O Senhor falou assim, a alegria, o salmista diz, a alegria do Senhor nossa, a felicidade não dá força, mas a alegria dá. Felicidade se compra, dinheiro compra felicidade. Quer um pouquinho de felicidade? Toma uma cocaína. Quer um pouquinho de felicidade? Toma uma bebida. Quer um pouquinho de felicidade? Vamos lá, uma noite de sei lá, de coisas esquisitas. Só felicidade. A gente está em busca desse vazio chamado felicidade. Não é trocando de carro, não é trocando de roupa, não é trocando de casa, não é trocando de mulher, não é trocando de marido. Você precisa ser alegre. E como é que a gente vai adquirir essa alegria? Quem lembra como nós começamos? Lembra da palavra entusiasmo? A mesma palavra entusiasmo é alegre. Por que pessoas perdem o reino de Deus? Mateus capítulo 13, verso 44, onde nós começamos. Já vou encerrar por aqui. E vou falar para vocês, eu estou na metade da mensagem. O reino dos céus é como o quê? Que um homem num campo em seu... Por que pessoas perdem o reino, se desvia do reino? Por que pessoas perdem a fé e tudo? Porque acabou o quê? Alegria. Não tem mais alegria de ir à igreja, não tem mais alegria de ler, não tem mais alegria de orar. Lembra quando as crianças estão no reino? A criança é um reflexo do reino. Você vem aqui, meu irmão, todos eles querem orar. O Michel, a Jéssica deve estar em casa, um pouco resfriada hoje, Deus cura essa irmã. Ele falou assim, pastor, lá em casa é uma briga. A gente senta o irmão fica assim, não, eu que vou orar. O outro fala, não, é eu, você orou ontem. Briga. Eles têm o quê? Entusiasmo. Como eu sei se eu estou no reino? E aqui eu quero finalizar. Qual o meu entusiasmo que eu não tenho mais? Qual a minha alegria que eu não tenho mais? Talvez para você pode ser pouca coisa, irmão, mas faz parte do reino. Não, pastor, eu estou na paz. A paz requer alegria. Pastor, eu estou alegre. A alegria requer a paz. A paz, a alegria requer a justiça. A justiça requer a alegria e requer a paz. É completo. Eu quero encerrar por aqui e perguntar a vocês. Os meus pastores estão aqui. Os consolidadores estão pela igreja.
Os levitas que já estão chegando para cá. Quantos hoje precisam desses atributos do reino de Deus, que sentiram agora a ausência na sua vida? Vamos orar aqui no altar. Pode entrar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.